Existe um único fundo no mundo que controla quantidades inimagináveis de riqueza, ações em 9.000 empresas internacionais, imóveis nos principais destinos e participações em países e empresas nas quais continua a acumular juros. Ainda mais assustador, este fundo está controlado por uma única nação. É a China? É os Estados Unidos da América. E se dissermos que é um país de 5,5 milhões de pessoas e muita neve? Exatamente, falamos da Noruega. Neste episódio do The Infographics Show, exploraremos como a Suécia, um pequeno país escandinavo, controla o mundo discretamente. A Noruega é amplamente conhecida como um dos lugares mais prósperos, democráticos e felizes da Terra, com uma ótima qualidade de vida para seus cidadãos. Como chegou a esse ponto e como isso permite que controle o mundo? Em meados do século XIX, a Noruega prosperava, com estabilidade e uma economia forte, mantida por quase 150 anos desde o fim das guerras napoleônicas, com uma breve exceção durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, a Noruega tinha uma saudável indústria madeireira e pesqueira combinada com uma rápida industrialização, iniciada no final do século XIX, mas algo aconteceu em 1969, que mudaria o curso do país para sempre. Companhias petrolíferas globais acreditavam na existência de recursos valiosos, como petróleo, escondidos na plataforma continental da Noruega. A Esso encontrou petróleo em Balder em 1967, mas o depósito não era economicamente viável. Em 1969, ao explorar outra área da plataforma, a Phillips Petroleum recebeu um presente de Natal adiantado. Petróleo. E não apenas qualquer petróleo. A descoberta de Ekofisk revelou-se um dos maiores campos de petróleo offshore já encontrados. Em 15 de junho de 1971, a perfuração estava em andamento. Mas quanto isso realmente beneficiaria a Noruega? Phillips não levaria a maior parte dos lucros? Antes de conceder licenças de perfuração, o chefe de Estado da Noruega, Einar Gerhardsen, fez uma jogada brilhante. Em maio de 1963, ele declarou que o governo norueguês tinha soberania sobre a plataforma continental do país. Isso indicava que os recursos naturais ali encontrados pertenciam ao Estado, não a empresas estrangeiras. O povo norueguês claramente apoiou suas decisões, pois ele foi eleito primeiro-ministro do país 4 vezes, sendo o líder não monarca com mais tempo no cargo na história da Noruega. Empresas estrangeiras ainda tinham muitos incentivos para investir e desenvolver campos de petróleo. Elas ainda levariam para casa cerca de metade dos lucros do grande suprimento de petróleo da Noruega, não a totalidade. Para controlar seus recursos, a Noruega criou a Empresa Nacional de Energia Statoil, atual Equinor. O governo norueguês detém uma participação majoritária de 67% na empresa, assegurando que a Noruega, e não corporações estrangeiras, gerencie suas vastas reservas de petróleo e outras fontes de energia. A Noruega usou a Statoil para assegurar 50% de participação estatal em cada licença de produção dada a empresas petrolíferas. Porque apenas os executivos da SO e British Petroleum deveriam lucrar com os recursos da Noruega. O governo norueguês assegurou que a perfuração de petróleo não só beneficiaria empresas estrangeiras, mas também enriqueceria a Noruega e, consequentemente, o povo norueguês. Isso nos leva ao status atual da Noruega como uma potência discreta, controladora secreta e grande investidora global. Apesar das mudanças na Equinor, como a privatização parcial e o investimento direto do governo no desenvolvimento de campos de petróleo em troca de parte dos lucros, uma coisa permanece constante. O petróleo ainda gera uma quantidade enorme de dinheiro para a Noruega. Quanto, você pergunta? Em dezembro de 2024, o Fundo Soberano Norueguês estava em torno de 20 trilhões de coroas, ou 1,8 trilhões de dólares, para um país de 5,5 milhões de pessoas. Os Estados Unidos da América lucraram cerca de United States, dólares 244 bilhões, com petróleo em 2023, mas possuem uma população 61 vezes maior que a da Noruega. O governo norueguês então tomou novamente uma decisão muito sábia. Eles não queriam estar sujeitos às instabilidades econômicas causadas pela dependência
de uma indústria de um único recurso como o petróleo. Eles também não queriam cair na maldição dos recursos, um problema que afeta muitos países onde são descobertos metais preciosos e recursos. A maldição dos recursos é quando nações ricas em recursos sofrem com instabilidade política, desigualdade econômica, corrupção e pobreza absoluta. Isso ocorre quando os lucros criam uma oligarquia, limitando a riqueza à elite, quando a corrupção governamental deteriora a democracia, levando ao autoritarismo, ou quando a exploração estrangeira drena os recursos do país para benefício externo. Em alguns casos, nações enfrentam o pior cenário, sofrendo com os três simultaneamente. Porém, a Noruega possuía uma vantagem que seria explorada para dominar empresas globalmente. O país já era muito rico e tinha uma democracia forte e consolidada. Assim, a Noruega desenvolveu maneiras de amenizar as flutuações econômicas do petróleo, tornando-se um dos países mais ricos do mundo. O Fundo de Pensão do Governo pode parecer uma organização burocrática que fornece aposentadorias, mas é uma das operações mais ricas e bem geridas que o mundo já conheceu. O Fundo de Pensão do Governo é composto pelo Fundo de Pensão Global do Governo e pelo Fundo de Pensão da Noruega do Governo. O fundo se concentra principalmente em investimentos domésticos em grandes empresas norueguesas, funcionando como um fundo de seguro nacional. Mas o Fundo de Pensão Global do Governo, também conhecido como Fundo de Pensão Global do Governo, é onde a Noruega detém o verdadeiro poder, porque é o maior investidor individual do mundo. Embora raramente tenha participação majoritária, o fundo detém uma pequena participação em pelo menos 9.000 das mais importantes corporações internacionais da atualidade. O fundo é operado pelo Banco Central, Norges Bank. O Ministério da Fazenda cria sua estratégia de investimento e o Parlamento norueguês estabelece um quadro para investimentos, estudando possíveis mudanças. No final, o fundo pertence aos noruegueses que estão sentados em uma mina de ouro, ou melhor, uma mina de petróleo. O Fundo de Pensão Global do Governo é tão grande que detém aproximadamente 1,5% de todas as ações em empresas internacionais, além de outros investimentos. 70% do valor do fundo está em ações globais, 25% em títulos e o restante em imóveis e infraestrutura energética. Suas maiores participações incluem a Microsoft em 41 bilhões a 35 bilhões e a 34 bilhões de dólares. Mas isso é apenas o começo. O fundo também possui participações relevantes em empresas como Eli Lilly and Company, JP Morgan Chase, ExxonMobil, Alphabet, empresa mãe do Google, Amazon, Meta, Tesla e Taiwan Semiconductor Manufacturing, entre outras. Além disso, o fundo tem tido um desempenho melhor do que nunca. Devido a investimentos estratégicos e à invasão russa na Ucrânia, que fez os preços do gás dispararem, ele dobrou de valor de 2019 para 2024. O Fundo Soberano da Noruega agora gera 6,3%, superando a maioria dos fundos hedge de Wall Street, que tiveram 5% durante a década de 2010. O valor atual do Fundo Soberano da Noruega equivale a 321 mil dólares per capita, incluindo crianças. A Noruega não é apenas um investidor passivo, como um ex-diretor executivo de 90 anos em um iate, observando suas ações valorizarem. Ela se orgulha de participar ativamente de reuniões de investidores, votações e promover a criação de políticas corporativas. Segundo a Universidade Tufts, é um dos fundos soberanos mais transparentes do mundo, com a melhor governança corporativa. E o Fundo de Pensão Global do Governo garante que seus princípios sejam mantidos votando de acordo com eles em conselhos de acionistas. Por que o Fundo Soberano da Noruega não está fazendo manchetes como os do Kuwait ou da Arábia Saudita? Afinal, ele supera fundos mais altamente cobertos como o do Catar, de United States, $526 bilhões, e até mesmo o da China, que vale apenas United States, $1,35 trilhão, em comparação com os United States, $1,8 trilhão da Noruega. Uma possível razão é que os investimentos da Noruega são mais transparentes. O fundo publica informações sobre seu portfólio, as empresas em que investe, a percentagem de capital e direitos de voto que detém em cada empresa. Assim, não tem naturezas misteriosas, opacas ou questionáveis como outros fundos soberanos,
atraindo menos especulação e frenesi midiático, apesar de sua enorme influência. Outra razão é a confiança. O Fundo Soberano da Noruega é considerado um ativista por motivos nobres, ao contrário de outros fundos que geram desconfiança. O Fundo de Pensão Global do governo é administrado por um conselho que revisa os investimentos continuamente para assegurar que não violem suas diretrizes éticas relacionadas à sustentabilidade e aos direitos humanos. Apesar de grandes investimentos em ações corporativas, essa diretriz não resulta em investimentos totalmente éticos. Investir em grandes corporações geralmente torna isso muito difícil. Isso faz da Noruega mais criteriosa do que a maioria com seu dinheiro. Em 2010, o Conselho do Fundo decidiu excluir 17 empresas de tabaco de possíveis investimentos, devido aos seus efeitos extremamente negativos na saúde pública. Elas vendem cigarros mortais e isso não é legal. Rio Tinto foi excluída em 2008, após vários incidentes preocupantes, incluindo o despejo de 1 bilhão de toneladas de resíduos de mineração em rios na Papua Nova Guiné. O resultado foi água e terra completamente contaminadas, algo que os locais não pediram. A Walmart foi excluída em 2006 por violar sistematicamente os direitos humanos, algo que muitos compradores suspeitavam ao ver a dor nos olhos dos funcionários da empresa. Violar leis internacionais sobre trabalho infantil, saúde, segurança, bloquear sindicatos e a desigualdade salarial entre homens e mulheres prejudicaram a reputação do Walmart como empresa eticamente responsável. Empresas como a Lockheed Martin também estão fora da lista por produzirem armas nucleares, assim como a Boeing por produzir armas nucleares. Empresas como Walmart e Rio Tinto foram reintegradas uma década depois, supostamente após mudarem condições de trabalho e serem reavaliadas pelo fundo. O fundo norueguês acredita que, ao seguir suas diretrizes, pode incentivar melhor governança corporativa, transparência e práticas mais éticas nas empresas que esperam seus investimentos. E o fundo está ativo. De acordo com os registros de 2024, o Fundo de Pensão Global do governo votou em mais de 11 mil assembleias de acionistas, votando a uma taxa de 97%. Além de comparecer às Assembleias Gerais de Acionistas, o fundo também organizou 3.300 reuniões separadas com empresas nas quais investiram para discutir preocupações e mudanças desejadas. Isso incluiu questões como membros do conselho terem expertise na indústria, infelizmente não garantido hoje, serem independentes dos CEOs e respeitarem o meio ambiente e os direitos humanos. Apesar de ainda investir na Exxon, o Fundo de Pensão Global do governo nem sempre obtém o que deseja, mas ao tentar pode fazer com que os conselhos executivos considerem seriamente suas preocupações. Contudo, o Fundo de Pensão Global do governo também é bem proativo. O fundo publica documentos de posição que esclarecem como votará no futuro, enviando uma mensagem clara às corporações em que investe sobre o que apoiará ou não. Haja de acordo. Novamente, o público geral não presta muita atenção porque o fundo da Noruega costuma tomar posições alinhadas com o senso comum. Um artigo do fundo argumentou que CEOs não devem receber bônus baseados em desempenho de curto prazo inflacionado artificialmente. Em vez disso, suas recompensas deveriam estar atreladas à criação de valor a longo prazo e ao crescimento sustentável. Essa é uma posição que a maioria pode apoiar facilmente. A Noruega também exerce uma influência desproporcional em outros setores, principalmente devido à sua próspera indústria energética. Especialmente após o conflito Rússia-Ucrânia, a Noruega é a maior exportadora de energia para a Europa. Porém, cogita limitar as exportações para a União Europeia. Os lucros da Noruega dispararam devido ao aumento da demanda por petróleo após a escalada do conflito internacional, um assunto delicado. Alguns acusaram o país de ser um aproveitador de guerra, embora a Noruega negue veementemente essa acusação. Para ser justo, pouco se pode fazer sobre a instabilidade mundial que tende a elevar os preços do petróleo. A Noruega é o quarto maior exportador mundial de gás natural. Com as crescentes tensões entre o Ocidente, especialmente a União Europeia, e a Rússia, a dependência do continente em relação à Noruega provavelmente aumentará. Além disso, a frota naval do país ocupa a quarta posição mundial em valor. Quanto a conflitos, a Noruega também usa seu fundo para punir nações consideradas violadoras do direito internacional,
Após a Rússia invadir a Ucrânia, o primeiro-ministro norueguês anunciou que o fundo soberano do país venderia seus ativos russos. Antes da guerra, o fundo possuía ações em 47 empresas russas e títulos do governo, totalizando 2,8 bilhões em 2021. O Fundo de Pensão Global do governo era um dos maiores acionistas do Sberbank, uma grande instituição financeira russa, bem como das gigantes de energia Gazprom e Lukoil. A retirada desses ativos russos contribuiu para a queda da bolsa de valores e o enfraquecimento da economia da Rússia. Curiosamente, a Noruega também usa seus fundos para minar a indústria que a alimenta, o petróleo. A Noruega almeja reduzir emissões e promover a adoção de energia verde no futuro. A Noruega adotou a posição de que as mudanças climáticas agora representam um risco financeiro substancial, além dos desafios ambientais, e isso deve ser tratado. Apesar de prejudicar uma das principais indústrias da Noruega, essa é parte da razão pela qual o fundo foi criado, para que os lucros do petróleo e gás sejam investidos no futuro do país, sem que a Noruega sempre dependa do petróleo para se sustentar. A transição tem sido gradual, mas constante. Em 2016, o Fundo de Pensão Global do governo solicitou ao parlamento permissão para excluir de seus investimentos empresas focadas na produção de carvão. Em 35 bilhões, o fundo anunciou que removeria cerca de 35 bilhões de ações de petróleo e gás de seu portfólio. Isso beneficiou duplamente o fundo, pois a Noruega queria evitar a vulnerabilidade às rápidas flutuações e possíveis quedas permanentes nos preços do petróleo e gás. Em 2018, o fundo adicionou à sua lista de exclusões empresas com receita significativa da produção de energia a carvão. No ano seguinte, o Fundo de Pensão Global do governo disse que as empresas que apenas exploram e produzem petróleo e gás também tinham que sair. Apesar de tudo, o fundo continua investindo pesadamente na Exxon, empresa mais conhecida por derramar 11 milhões de galões de petróleo no Mar do Alasca em 1989. O fundo tem sido criticado por muitos por continuar investindo em empresas que, em geral, impactam negativamente o meio ambiente. Porém, alguns afirmam que o Fundo Soberano Norueguês busca mudanças internas, como demonstrado em 2023 com seus votos nas reuniões da ExxonMobil e Chevron. O Fundo de Pensão Global do governo votou contra as propostas da administração para reeleger o diretor executivo da empresa como presidente do conselho, aderindo à sua crença de que esses dois cargos devem ser divididos. O objetivo era evitar que uma pessoa detivesse muito poder e influência. Quanto às metas climáticas, o fundo apoiou propostas de acionistas para que Chevron e ExxonMobil definissem metas de médio prazo para reduzir emissões de gases de efeito estufa de escopo 3. As empresas de energia dos Estados Unidos da América, como Chevron e ExxonMobil, estão ficando para trás em relação às europeias, como British Petroleum e Shell, no estabelecimento de metas específicas para reduzir emissões. Isso pode explicar a tendência do fundo de investir em empresas europeias. A Universidade Tufts estudou o fundo de perto em 2014 e descobriu que o Fundo de Pensão Global do governo é um fundo europeu para a Europa. O fundo decidiu priorizar investimentos em países europeus e reduzir participações em empresas norte-americanas, principalmente dos Estados Unidos da América. Empresas europeias também podem ter mais chances de seguir as diretrizes do Fundo de Pensão Global do governo para a conduta corporativa aceitável. Elas costumam estar ansiosas para atrair investimentos do fundo. Simultaneamente, elas precisam cumprir as regulamentações da União Europeia, que já estabelecem padrões mais rígidos de governança corporativa e ética. Isso pode sinalizar mundialmente que, para atrair a atenção do maior fundo soberano do mundo, a governança das empresas deve estar alinhada com as diretrizes do Fundo de Pensão Global do governo. Assim, o Fundo da Noruega exerce uma forma de soft power. Além disso, a imensa riqueza do fundo e o alto retorno sobre o investimento exemplificam que investir com ética e sustentabilidade básicas ainda pode ser extremamente lucrativo. Lembra-se das obrigações que mencionamos antes? O Fundo de Pensão Global do governo norueguês tem 7,5%. United States, $136 bilhões, investidos em títulos do governo dos Estados Unidos da América,
sua maior participação em qualquer título. A participação da Noruega em títulos governamentais pode fazer com que países ao redor do mundo levem sua mensagem mais a sério, apesar de parecer irrelevante. O diretor executivo do Fundo Soberano de Riqueza, Nicolai Tongin, tem se alarmado com o aumento da dívida nacional e alertou que os países não estão fazendo o suficiente para reduzi-la. Se o Fundo de Pensão Global do governo ameaçar vender títulos, isso pode pressioná-los a agirem mais. Enquanto isso, o Fundo Soberano de Riqueza da Noruega continua apresentando bons retornos e mantendo seu poder. Investimentos inteligentes do Fundo de Pensão Global do governo, concentrados em ações de tecnologia de alto desempenho, resultaram em retorno sobre patrimônio de 18% em 2024. O fundo ganhou United States dólares 95,5 bilhões em valor somente em 2024. O valor do seu retorno de apenas um ano o coloca entre os 10 principais fundos de pensão nos Estados Unidos da América e há pouco menos de 2 trilhões de dólares no fundo além disso. Assim, a influência global do Fundo Soberano Norueguês sobre empresas e governos tende a crescer. O que isso significa para os negócios e quanto realmente afetará o curso do mundo ainda está para ser visto. Você sabia que a Noruega possui uma enorme riqueza? Compartilhe o que mais te surpreendeu nos comentários. Enquanto isso, confira: por que Mônaco é tão rico? Ou clique neste vídeo em vez disso.